Neste dia 16 de setembro de 2018, entramos no 24º domingo do tempo comum e, consequentemente, na 24ª semana do tempo comum. A antífona de entrada está em Eclesiástico, capítulo 36, versículo 18. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Aconteceu, fazer uma observação, aconteceu aqui na nossa paróquia do padre não cantar o Glória. Ele está recitando o Glória. Então, para dedicarmos este domingo de uma forma mais meditativa, contemplativa, eu convido a você ouvir o Glória, assim como depois do Evangelho que eu recito o Creio, né? Porque o Creio é a profissão de fé de todo católico apostólico romano. E o Glória se dedica sempre nessa época do tempo comum ou após a Páscoa. Na Quaresma não se recita o Glória, né? Sempre lembrando o que acontece durante os tempos mais importantes, né, da Igreja. Então, tudo há uma ordem aí, uma sequência a ser respeitada. Então, por ser tempo comum e ser domingo, que são geralmente 4 leituras, então, após o ato penitencial, vem o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Primeira leitura, Isaías, capítulo 50, versículos de 5 a 9a. O Senhor abriu-me os ouvidos e não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. O responsório deste domingo está no Salmo 114, com o refrão: Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor e compaixão. É o Senhor quem defende os humildes, eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura, Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 18. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, ou comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso?
Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. A aclamação ao Evangelho está em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu de nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, aleluia, aleluia. Anúncio do Evangelho está em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a esse respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Na sequência da leitura do Evangelho, aí o padre faz a homilia, as considerações, geralmente em torno de 15, 20 minutos, e ele pede que a Assembleia se levante para recitar a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A antífona final deste dia está no Salmo 35, versículo 18. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Por ser domingo, começo da semana, então também é feita a oração do laicato, só para recordar que estamos no ano do laicato com o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, Mateus 5, versículos 13 a 14. Ó Trindade Santíssima, amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós os agradecemos pelos dons e carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de vosso povo realizam, como Igreja em saída, para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social, em vista de vosso reino. Nós os louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós os pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família e no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação, identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelo para todos os cristãos. Amém.